Professora Dircizão, obrigado por vir ao programa Desafios da Educação. Professora, vamos falar sobre o ensino médio. Quase um quinto dos 10 milhões de jovens de 15 a 17 anos que está fora, que estuda que deveria estar estudando, está fora da escola. Quase um terço ainda está no ensino fundamental e quase outro terço está com atraso escolar, ou seja, já repetiu de ano. São problemas do ensino médio que não são só exclusivos nossos, né, no Brasil, mas que persistem. A minha primeira pergunta é por que esses problemas persistem? Certo. Então, Fábio, bom dia, agradeço o convite por estar aqui. Na verdade, no caso brasileiro, quer dizer, esse desafio do ensino médio, ele se coloca muito recentemente, né? No Brasil, até bem pouco tempo, até antes da LDB de 96, a educação considerada como obrigatória era até os 14 anos, ou seja, até o final do ensino fundamental. E a gente passou por um momento de expansão de matrículas no ensino médio no início dos anos 2000. Então, pensando isso historicamente, nós estamos vivendo um processo ainda, né, de expansão e oferta do ensino médio. Mas, sem dúvida, tem nos causado algum estranhamento, enquanto pesquisadores, a manutenção das matrículas que pararam, estagnaram desde 2005, mais ou menos. Então, quer dizer, o que tem levado esses jovens, que é uma população muito maior do que a que está matriculada, a fazer uma opção que é a de não estar na escola. Então, acho que aí tem, e se isso é de fato uma opção, né? Acho que quando a gente pensa também no ensino médio, é fundamental fazermos esse recorte que passa, por exemplo, pela questão de classe social. Um dos grandes fatores de abandono do ensino médio é a necessidade do trabalho, né? Então, assim, e aí está para além da escola as possibilidades de modificação disso, né? Mas também, como você mesmo trouxe na chamada, é interessante a gente saber que esse é um desafio que não é só brasileiro. A gente tem visto pesquisadores europeus sinalizando que hoje países como França, Suécia e outros estão também enfrentando esse abandono do ensino médio pelos jovens daqueles países. Bom, a senhora falou dessa estagnação de matrícula, às vezes diminui um pouquinho, que o governo às vezes considera até como um problema mais demográfico do que realmente uma diminuição de matrículas. São mais de 8 milhões de matrículas, 8 milhões 376 mil matrículas, né? Sendo que grande parte delas, 85%, é no sistema público e o restante, 12,7%, nas escolas privadas, né? E só 3,2% dessas matrículas correspondem às escolas que são de tempo integral, né? Na sua opinião, o tempo integral, professora, porque essa é uma das coisas que muita gente defende, né? Porque as estratégias para combater os problemas do ensino médio, elas são bastante diversas, né? E uma delas, uma das soluções que normalmente é defendida, é a de escola em tempo integral. A senhora acha que isso pode resolver, de certa forma, esses problemas de evasão, de abandono e de falta de interesse do jovem? Quando você fala, de fato, as estratégias são diversas porque os problemas também são diversificados. Então, acho que precisamos mesmo de estratégias diferentes na busca de compreensão e de superação desses problemas. A questão do ensino de tempo integral, quer dizer, me parece que é sim a gente tem visto como uma possibilidade, mas nada adianta se a gente amplia o tempo na escola e se a gente permanece com uma escola que é a repetição do mesmo, né? Então, por exemplo, algumas escolas públicas técnicas, né? No caso aqui do estado de São Paulo, que a gente tem boas escolas como Cotil, Cotuca, a própria rede DTCAP, em que o aluno fica ali, período integral, em que tem essa aproximação com o mundo do trabalho já, na verdade ele tem uma formação profissional. E o que a gente percebe nessas escolas, por exemplo, é a possibilidade maior de sociabilidade, de construção de outras relações dos alunos durante esse tempo que estão na escola. Então, não adianta nada ampliarmos o tempo na escola se for para preenchermos com aulas uma após a outra, né? Ou com aulas pouco significativas, como por vezes também os alunos têm trazido nas pesquisas em seus relatos, né? Conteúdos que são repetitivos, que por muitas vezes os alunos não compreendem o sentido daquele conhecimento apresentado, né? Aulas que às vezes levam muito mais a um distanciamento do estudante em relação àquela área do conhecimento do que uma aproximação, né? Nessa perspectiva específica, pedagógica, eu me lembro de um autor que é o Bernard Charlot, um pesquisador importante que tem trabalhado nesse sentido da juventude, da escola, em que ele fala como que o interesse pelo conhecimento, ele é produzido. Ninguém nasce geneticamente programado para se interessar ou para desejar determinado conhecimento. E aí, nos trabalhos do Charlot, ele destaca a importância da escola na construção desse interesse. Então, acho que aí um aspecto que, nesse sentido, recai sobre a escola a importância e a necessidade de repensar suas estratégias metodológicas, repensar a organização do seu trabalho, né, para conseguir superar algumas das deficiências que estão internas à escola, né?
E existe alguma novidade em relação nesses últimos anos? A senhora mostrou que existe um marco, a LDB de 96, e depois a obrigatoriedade, quer dizer, o Brasil tem até o ano que vem, 2016, para tornar realmente o ensino básico, e quando a gente fala em ensino básico da educação infantil até o final do ensino médio, obrigatório, né? Existe alguma novidade em relação ao ensino médio? Sim, em relação ao ensino médio, tem várias ações que estados e governo federal têm promovido desde então, né? Lembrando que o ensino médio, pela Constituição brasileira, é de obrigatoriedade do Estado, é de responsabilidade dos estados, né? O governo federal, por exemplo, divulgou desde 2013, se não me engano, um programa, né, vem desenvolvendo um programa de formação continuada dos professores do ensino médio, que está inserido no Pacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio, que inclusive teremos uma mesa no seminário do SEB na semana que vem, né, o Seminário de Educação Brasileira, que é feito na Unicamp anualmente, isso, né? E que é promovido, é bianual, ele é promovido pelo Centro de Estudos de Educação e Sociedade, o SEDES, né, e nessa edição em especial ele vai abordar essas mudanças atuais da sociedade brasileira e os desafios para a construção do Sistema Nacional de Ensino, de Educação, né? Então, no caso do ensino médio, desse pacto, é um programa de formação continuada dos professores que estão na rede, né, na rede pública. Então, acho que isso é fundamental. Nós temos um grande contingente de professores que estão formados há muitos anos. Um outro dado que as pesquisas têm apontado para a gente é que a gente não tem conseguido renovar esse corpo docente da educação básica, né? E daí isso casa com a questão da pouca valorização, da pouca atratividade da carreira, né, que leva os jovens não colocarem nos seus ideais, fazerem um curso de licenciatura e se tornar professor da educação básica, né? Então, esses professores que estão trabalhando, eles têm sido foco de preocupação, por exemplo, desse programa, né? Então, são iniciativas também na perspectiva de repensar ou de promover mudanças na perspectiva de aproximação do ensino médio com a educação profissionalizante, que essa é uma demanda que aparece dos jovens em algumas das nossas pesquisas, quer dizer, eles entendem que seria, ou eles almejam já essa aproximação com o campo do trabalho, uma melhor definição profissional, e alguns deles têm a necessidade da urgência mesmo de ingresso no mercado, né? E essa formação continuada que esse pacto prevê, então ela prevê uma formação adequada para o professor do ensino médio para responder a esses anseios, é isso? É uma das ideias. É um programa que está organizado em 3 módulos, né? Quer dizer, um primeiro módulo que coloca esse professor em contato exatamente com essa mudança que o ensino médio brasileiro vem vivendo e com uma compreensão histórica do ensino médio, né? Quer dizer, como que esse ensino médio se constituiu e numa discussão sobre essa juventude que hoje está dentro da escola de ensino médio. Então, começar a provocar o professor nesse sentido, né? Aí você tem depois um segundo módulo que tem mais especificidade nos campos disciplinares. Então, uma reunião de professores da área de exatas para se problematizar o ensino da área de exatas no ensino médio e assim das outras áreas, né? E também uma discussão sobre práticas de avaliação, planejamento, o dia a dia de sala de aula. Acho que uma importância desse programa é que ele parte e ele tem a preocupação de estar na escola, na formação dos professores. Então, ele parte da prática desse professor e uma busca por problematizar essa prática. Para o educador que está assistindo a gente, para entender como funciona isso na prática, quer dizer, é um pacto federal, mas cada estado tem que aderir a isso, não é isso mesmo? Exatamente. E a partir dessa adesão, existe uma união, digamos, um pool de universidades que oferece esse curso para determinados educadores que depois vão multiplicar o conhecimento, é isso, professor? Exato, né? Quer dizer, então é um programa do governo federal que se desenvolve nos estados a partir da adesão que o estado faça. O secretário de Educação do estado tem que manifestar, né, o interesse no programa. E a partir de então as universidades públicas daquele estado são envolvidas nessa formação. E aí nós passamos então a trabalhar, a atuar com os professores que são encaminhados pelas redes estaduais, depois isso chega aos municípios e dos municípios nas escolas. E é recente, né? Ele foi lançado, se não me engano, no final de 2013. Alguns estados já praticamente estão na finalização desse pacto. Sabemos que houve um certo contingenciamento de verbas do governo federal, não sei hoje, atualmente, como está a condição desse pacto, mas há estados que, infelizmente, apesar de terem aderido no primeiro momento, nem sequer começaram. Um caso deles
é o estado de São Paulo. É muito cedo ainda, e cada estado também tem o seu programa de formação continuada. Que também por vezes ocorre, né? Então, como que o governo federal, ele tem esse cuidado, que isso inclusive é constitucional definido, né? Quer dizer, que é da autonomia dos governos, né? Então, ensino médio é de atribuição do governo do estado, então o governo federal tem aí uma proposta, mas que demanda de uma negociação. Então é muito cedo então, para a gente avaliar isso. Mas isso, existe um outro, quando eu falei de várias iniciativas que acontecem, né? Por exemplo, tem esse pacto e tem também o programa Ensino Médio Inovador, que também é federal, que nasceu numa discussão do Conselho Nacional de Educação e depois virou um programa. Esse pacto, ele tem a ver com esse programa Ensino Médio Inovador? Só para a gente tentar entender se há diálogo entre as iniciativas, né? Então, o ensino médio inovador, ele é uma política para as escolas de ensino médio, né? Muito focado na ideia da necessidade de uma articulação melhor do currículo, de um trabalho interdisciplinar, de pensar na integração desse currículo. Esse programa, sem dúvida, ele inspira o pacto, porque o pacto, então, é formar o professor que vai trabalhar, por exemplo, nesse programa. Não significa que todas as escolas estão inseridas nele, mas ali, de um certo modo, você tem a definição de certos princípios, de certa compreensão do que se almeja, o que se desejaria que fosse o ensino médio. Então, para trabalhar a partir desses princípios, esse professor precisa estar em consonância ou estar ali num debate sobre esses princípios com os professores que estão na rede, né? Falando de formação continuada, né? Eu me lembro muito bem de algumas conversas que nós tivemos com a Bernadette Gatti, da Fundação Carlos Chagas, falando de formação em pedagogia, ou seja, para o professor que começa no ensino fundamental, nos anos iniciais do ensino fundamental. E eu queria saber, na sua opinião, se isso também pode ser pensado, se o pensamento dela pode ser transportado também para o professor de ensino médio. Porque ela faz duas críticas, que, na verdade, é necessário mexer na formação básica e não na continuada, porque a formação básica é muito ruim e depois é muito difícil arrumar essa formação do professor mais para frente. E a outra coisa é ter um currículo nacional, tanto para a educação do ensino fundamental quanto para o currículo do ensino médio, para facilitar, inclusive, esse professor a trabalhar os conteúdos em sala de aula. O que a senhora acha disso? Então, eu conheço os trabalhos da professora Bernadette, reconheço que é uma referência importante nos estudos sobre formação de professores, mas penso que tem alguns elementos que podemos também ampliar, né, nesse sentido. Então, por exemplo, a primeira questão que você fala, que é essa de investir mais na formação inicial do que na formação continuada. Na entrevista que a própria TV Cultura aqui divulgou do ministro, né, na segunda-feira, do ministro Janine Ribeiro, ele falava do contingente de professores que a gente tem na educação básica hoje, em cerca de 2 milhões, se não me engano, enquanto a cada ano colocamos 100 mil professores novos na rede. Ou seja, é claro que a formação inicial é uma questão a ser tratada, mas o impacto dela na rede me parece que ainda é muito pequeno diante da quantidade de professores que já estão trabalhando e que continuarão, permanecerão nessa rede, né? O outro aspecto trazido no seu questionamento, que é sobre essa questão de um currículo único na formação, né, de professores, penso que é importante que o governo federal, que os governos estaduais sinalizem no sentido do que se almeja na formação do professor e, de um certo modo, isso está presente nas diretrizes curriculares nacionais, por exemplo, que, inclusive, estão sendo novamente discutidas as diretrizes nacionais para a formação de professores da educação básica, e o professor Luiz Dourado, que é o relator do Conselho Nacional de Educação, também vai estar presente no seminário, né, na semana que vem. Sim. Então, ao mesmo tempo que tem essa necessidade, há a importância de que se respeite, né, e que se abra a possibilidade para que cada estado, cada região possa problematizar a formação a partir das necessidades daquele lugar, né? Por exemplo, se a gente pensa a realidade de um professor que vai trabalhar numa escola ribeirinha no Amazonas, a realidade de um professor que vai trabalhar numa escola de zona rural, a realidade de um professor que vai trabalhar na metrópole de São Paulo, né? Quer dizer, são realidades distintas, são problemas diversos, né? São desafios que precisam ser enfrentados pelo professor. Mas o currículo, né? então, na sua visão, seria necessário ter mais do que uma diretriz, e sim um currículo, pelo menos, um currículo base? Sim, mas aí eu não sei se tão determinado assim, um currículo básico do que se ensinar. Uma outra questão que me parece importante quando a gente fala de formação de professores, que é essa formação se dá na universidade. E no caso da universidade, constitucionalmente, ela tem uma autonomia na definição de currículo didático e acadêmico. Isso não significa que a universidade está fechada às
demandas e as críticas que ela recebe, nem significa que a universidade está satisfeita com a formação que oferece para os futuros professores. Mas é necessário que a gente construa, de fato, um pacto de diálogo e de compreensão da complexidade da formação de professor. Porque a formação de professor também não se dá só pela perspectiva do acúmulo de conhecimento técnico, conceitual, ou acúmulo de conhecimento didático-pedagógico. Um bom professor também precisa de ampliação de repertório cultural. Né? Você imagina as aulas que a gente assiste aqui pela Univesp, quer dizer, quando aquele professor vem, agora pouco antes da chamada, né, você falando da cultura egípcia e tal, quer dizer, esse professor não é só um curso de formação em História, a licenciatura em História que vai possibilitar esse professor. Né? Quer dizer, a diversidade de experiências culturais vivenciadas pelo professor, o repertório ampliado desse professor, sem dúvida impacta na atuação dele como em sala de aula. Sim. Falando agora ainda em currículo, professor, falando sobre... Porque, assim, por exemplo, no Congresso Nacional, houve uma comissão especial para discutir a reformulação do ensino médio. Inclusive, eles aprovaram, no finalzinho do ano passado, a jornada integral do ensino médio. Como eu disse no início do programa, não tem nem 4% ainda de escolas em tempo integral para o ensino médio no Brasil, mas essa determinação que foi aprovada na Comissão de Educação da Câmara, ela prevê que em 50% das escolas estejam disponíveis a jornada em tempo integral em 10 anos, né? Eu pensando em currículo, né, em currículo do ensino médio, uma das críticas que se fazem muito é a extensão do currículo, né? São 13 disciplinas, muita coisa para ser tratada em pouco tempo, e aí existe um problema de hierarquização das disciplinas. Então a gente vai priorizar português e matemática, mas aí as outras, né, ficam bastante complicadas. A senhora acha que o currículo do ensino médio também é realmente uma das causas, como as pesquisas têm apontado isso? Sem dúvida, eu acho que tem questões importantes dentro do currículo. Mas, por exemplo, o que você mesmo disse, a jornada em tempo integral para o aluno, mas a gente precisa pensar em jornada de tempo integral para o professor, dedicação exclusiva na escola também. É impossível você pensar um professor que consiga fazer um trabalho articulado, né, o professor de matemática com o professor de artes, por exemplo, numa escola em que cada um dá uma quantidade de aula, vai embora, passa para outra escola, o professor de artes que tem uma carga bastante pequena, né, uma participação pequena no currículo, ou no caso do ensino médio, por vezes tem escolas que ele nem tem participação, ele está fora do currículo como atividade extra, e você pensar que seja possível fazer articulações de trabalhos de fato interessantes, inovadores, trabalhos significativos para os estudantes. Então, currículo é, sim, eu acho que um elemento importante para tratarmos, mas ele não pode ser discutido fora, descolado de condições concretas de trabalho e das condições que a escola oferece. Nós temos escolas, por exemplo, hoje, grande parte delas, e eu acompanho isso, seja através das minhas pesquisas, ou seja com os meus estudantes dos cursos de formação de professores que estão fazendo estágio, que não tem biblioteca. Escolas públicas, né? Quer dizer, ou que tem um acervo bastante tímido, né? Uma sala de leitura, né? Uma sala de leitura, e uma sala de leitura que seja atrativa, que seja em que o aluno deseje ir para aquele lugar para buscar um livro e poder ficar ali, né? Que tem laboratórios de informática, mas que muitas vezes boa parte dos computadores não funcionam, porque não é só uma questão de comprar, né? Você imagina, você aloca lá num laboratório uma determinada quantidade de computadores, mas a manutenção, a quantidade de alunos, tem escolas com mais de 1000 alunos e que vão utilizar essas máquinas, né? Então, não dá para a gente fazer uma discussão de currículo descolada das condições concretas, né, das escolas e das condições de trabalho e de permanência de professor e estudantes na escola. Na sua opinião, teria que ter uma seleção maior de disciplinas, ou seja, ter um número menor de disciplinas? Eu acho que algumas iniciativas interessantes estão sendo sinalizadas, né? Por exemplo, foi divulgada agora recentemente essa do Estado de São Paulo, de se pensar na possibilidade, a partir do 2º ou 3º ano, o estudante fazer uma organização do seu currículo. Não sei ainda ao certo como isso vai ser feito, porque o secretário Herman falou isso recentemente, essa semana, né? Isso, exatamente. Quer dizer, então merece a gente acompanhar, ver como que vai ser feito, porque, sem dúvida, essa me parece uma iniciativa interessante, mas desde que o estudante tenha, de fato, condições de fazer escolhas, né? E isso demanda também investimento e orientação. Então, você imagina, como que a gente faz a escolha? A partir daquilo que eu conheço. Se eu não conheço artes, se eu não tiver acesso à arte, como que eu vou fazer a escolha por um campo de disciplinas ou por uma área das artes, né? Essa escolha não existe se eu não tenho a possibilidade de contato com a área. Então, talvez o ensino médio pudesse ser, não sei
se necessariamente nesse formato que o secretário está aqui apresentando, pudesse ser um momento em que o aluno começasse a se aproximar um pouco mais de uma área de conhecimento na qual ele já constrói maior identificação, né? De novo, citando o Charlot, que já falei, quer dizer, se o interesse é construído, quando você tem um aluno lá com 15, 16 anos, de alguma forma ele já tem alguns interesses que não são, claro, determinados, não significa que pelo resto da vida ele vai seguir naquela área, mas com os quais ele tem maior identificação, né? E isso seria interessante, a possibilidade dele aprofundar conhecimento para poder, de fato, reafirmar essa sua opção ou levá-lo a compreender que não é bem isso, a matemática que eu imaginava não é isso que me é apresentado, né? Quer dizer, isso também, quando a senhora fala que demanda, né, isso demandaria investimentos, seria Claro. inclusive até na própria formação para adequar essas eletivas, digamos, coisas que acontecem em universidade pública, né? Exato, formação e contratação de professor para além dessa contratação que é por hora-aula, né? O professor na rede pública, ele é contratado pela carga horária em que ele está em sala de aula e com algum acréscimo de formação a mais, né? Mas assim, você não tem um professor que está ali à disposição na escola para exatamente estar num trabalho de construção e de oferta de outras possibilidades formativas. A gente teve há muito tempo atrás, né, nos anos 90, e daí eu vivi como professor, o Cefam, que era um curso voltado para a formação de professores, né, mas que nós professores recebíamos uma carga horária maior em que ficávamos na escola, fazíamos reunião com os nossos colegas, planejávamos conjuntamente e de alguma forma podíamos propor atividades outras que não aquela somente da sala de aula. Esse né? seria, o próprio Cefam seria um exemplo a ser pensado, né, como para esse tipo de iniciativa, né? A gente já, no Brasil, nós já vivemos diferentes experiências, eu acho, aqui falando do Cefam, por conta dessa aproximação minha, né? Sim. Mas a gente já viveu lá no passado, ginásios vocacionais, nós já fizemos várias experiências nesse sentido. A grande questão é que são onerosas, isso demanda investimento público e demanda desejo de se fazer. Sim, eu lembrei até historicamente, na LDB de 61, a primeira que a gente tem, teve lá, ainda o estudante tinha como opção ainda o clássico científico, né? Mas a gente estava falando num momento em que a educação era bastante exclusiva de uma classe dominante, né? Exato. E muito restrita, isso que você fala, quer dizer, hoje a gente tem uma população muito maior chegando ao ensino médio, embora não tenha expandido como deveria, em razão da demanda que você tenha. Então, você tem um contingente de jovens hoje muito mais do que você tinha lá nos anos 60, né? Quantos chegavam no ensino médio? Quem eram esses alunos que chegavam na década de 60 e 70? Nessa entrevista que o ministro Janine Ribeiro concedeu ao Roda Viva na última segunda-feira, a senhora lembrou bem, ele fala de alguns problemas de como enfrentar o ensino médio, mas ele, questionado sobre a qualidade dessas escolas, fala, não, mas tem escolas que conseguem, mesmo sendo escolas públicas, com os mesmos recursos de todas as outras, conseguem fazer grandes trabalhos, inclusive ele citou a escola Campos Sales, que é sempre uma referência aqui em São Paulo, por ter feito um trabalho pedagógico completamente diferente, inspirado na Escola da Ponte de Portugal, que derrubou os muros da escola e tal, mas são exemplos bastante pontuais, né, na verdade. E aqui saiu uma crítica ontem no Jornal da Folha de São Paulo, dizendo que, por exemplo, aqui em São Paulo, por exemplo, não tem nenhum colégio público entre os 3.900 melhores do país, eu estou falando de ensino médio, no Enem, né? Ou seja, a situação também não está não está boa, isso é bastante nítido. Pelas pesquisas, a gente vê, inclusive nessa última pesquisa que saiu no final do ano passado da Unicef, sobre as expectativas dos jovens, e é sobre isso que eu queria falar agora, que as expectativas dos jovens são díspares em relação ao que tem se pensado em políticas para eles, né? Eu queria que a senhora falasse um pouco sobre isso. Qual que é a expectativa do jovem hoje? É diferente do que se oferece dentro da escola, no ensino médio? Eu acho que o que as pesquisas vêm apontando é que são expectativas muito distintas, né? Quer dizer, ao mesmo tempo não estou também defendendo que a escola deva ser refém da expectativa do jovem. A gente, enquanto educador, enquanto escola, enquanto política pública, precisa também apresentar uma proposta, um projeto de formação para esses jovens de 15, 16 anos que têm, sem dúvida, as suas expectativas, mas que não têm, por muitas vezes, a clareza sobre o que está pela frente e mesmo as expectativas modificam, né? Quer dizer, você tem uma expectativa aos 15, aos 30 pode ser outra. Sim. Então, quer dizer, como que a escola tem que também entrar nesse diálogo
para a construção dessa escola com maior sentido, né, para ambos, para professores, famílias, estudantes, para o poder público, para a sociedade brasileira. Eu me lembro que, tratando disso, inclusive para o curso da Unesp, Univesp de Pedagogia, nós visitamos escolas públicas estaduais de alunos do ensino médio. E eu lembro que, na época, conversando com o professor Francisco Cordão, do Conselho Nacional de Educação, ele falou que de uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, que dizia que o jovem achava o ensino médio chato. Não era problema, eu não gosto do ensino médio porque eu tenho que trabalhar, como as pessoas imaginavam, que essa era a hipótese do abandono, né? Eu preciso trabalhar, então vou parar de estudar. Não, porque ele realmente, a principal causa é porque o ensino médio era chato. E eu fui às escolas, conversei com os alunos e muitos diziam isso espontaneamente, sem eu perguntar, você acha chato? Não. O que você acha? Não, eu acho chato. Né? Essa é uma das coisas que saem nessas pesquisas. Realmente isso aparece. Não, essa questão do desinteresse aparece, não em primeiro lugar nas causas do abandono, ainda é a questão do trabalho, mas aparece fortemente, né? E aí você tem essa mudança do jovem, né? Quando eu era jovem, meus pais diziam que eu tinha que ir para a escola, eu tinha que fazer e eu acatava por muitas vezes. Quer dizer, essa é uma geração que cada vez mais é protagonista e que ela supera, ela vive um momento de educação que não é, ou hegemonicamente não é coercitivo da família, das instituições educadoras, e que eu acho isso ótimo. Quer dizer, os jovens são muito mais ouvidos, eles falam muito mais, eles apresentam muito mais as suas expectativas, né? Agora, por outro lado, essa questão do desinteresse não é um problema, um fenômeno nacional, não é um fenômeno brasileiro. Está presente também nas pesquisas sobre ensino médio em outros países, em países inclusive na Europa, né? Quer dizer, essa questão do desinteresse me parece que remete à necessidade de como que a escola pode se reorganizar para também provocar esse interesse. Não que a escola seja responsável única por mobilizar no estudante o seu interesse pelo conhecimento, mas a escola também pode fazer esse movimento. Mas existe um outro fenômeno importante, que é quando a gente olha para o modelo cultural, pelo modelo de estrutura social que vivemos hoje, contemporâneo, né? A escola não é necessariamente, né, fundamental para se conquistar determinadas coisas, não é valorizada. Por exemplo, você vai conversar muitas vezes com as crianças e jovens, seus modelos de sucesso é o jogador de futebol, é a modelo, né? Então, que não necessariamente passa pela escola. Nós vivemos uma sociedade que pouco valoriza, por muitas vezes, ou a mídia repercute, né, por muitas vezes, os sucessos ou as pessoas de maior influência que tenham vindo de uma trajetória onde a escola foi importante para a construção desse sucesso. Né? Então, acho que isso é um ponto importante. E, sem dúvida, hoje também a escola não é mais a única instituição onde você tem acesso à informação, a conhecimento. Eles são constantemente plugados, né? A PNAD vem mostrando que hoje o acesso dos jovens brasileiros à internet, ao celular, quer dizer, é extremamente expressivo, né? E independente de classe social, inclusive, né? Muito... Então, você tem outras fontes para buscar informação. O senhor acha que a gente está no caminho certo? Eu acho Essas políticas todas que a gente discutiu até agora, para a gente finalizar a nossa entrevista. Certo. Acho que o caminho certo na medida em que estamos colocando o tema do ensino médio na pauta. Quer dizer, eu acho que isso é fundamental e nós vemos diferentes setores da sociedade envolvida no debate sobre esse ensino médio, né? Quer dizer, intelectuais, pesquisadores, professores das redes públicas, das redes privadas, os próprios jovens, através dos seus movimentos, né, são muito atuantes no debate, né? Pessoas que estão presentes em lugares de decisões, de tomada de decisão na política pública. Então, acho que isso é fundamental. Agora, nada disso a gente consegue avançar muito se não voltarmos para a questão básica da estrutura, da valorização do professor, né? Por exemplo, na rede estadual a gente tem uma greve que dura muitos dias, mais de 80 dias, né? E outros estados também estão paralisados, e a gente percebe isso, que pouco tem sido atrativo trazer jovens para a educação básica como professores. Então, precisamos urgentemente, de fato, ter políticas de valorização dessa carreira, desse professor, junto com as outras iniciativas que temos tido. Professora Decisão, obrigado pela entrevista. Imagina. Só lembrando que o Seminário de Educação Brasileira da Unicamp, na Faculdade de Educação, vai acontecer na semana que vem, de segunda a quarta-feira, e os educadores interessados podem participar, não é isso? Sim, perfeito. As inscrições podem ser feitas, inclusive, no local, no dia do início do evento, que é segunda-feira, às 9 horas da manhã. Vai acontecer no Centro de Convenções da Unicamp e todos são muito bem-vindos para esse debate. Muito obrigado pela entrevista. Obrigada a você.